Planejamento financeiro. Parte 7. Técnicas de análise de investimentos. Então, o que a gente tem? Uma das coisas mais importantes quando a gente pensa em investir, né? Eu vou pegar meu fundo de garantia ou aquelas minhas reservas e vou investir num negócio. Primeira coisa que eu penso, quando que eu vou ter o retorno desse investimento? Ou quanto isso vai me render? Isso é muito normal no mercado e mais do que isso, quando a gente está pensando em buscar investimento, buscar capital, seja de um angel investidor, que são aquelas pessoas que têm dinheiro e querem investir, seja de um banco, essa é uma métrica muito importante para a gente mostrar que o meu negócio ele vai te dar um retorno de investimento interessante. A comparação que a maioria dos bancos fazem é a seguinte: quanto eu vou ter de retorno se eu aplicar no banco, em ações, se eu aplicar lá num CDB ou qualquer coisa assim, né? Na realidade, esse pessoal trabalha com um nível de aplicação muito mais avançado, né? Mas quanto que eu vou ter de retorno aqui versus quanto eu vou ter de retorno nessa empresa? É dessa maneira que as pessoas começam a enxergar. Então, enquanto empreendedor, eu tenho que criar, eu tenho que mostrar esses resultados. E é isso que a gente vai dar uma olhadinha. Então, vamos analisar primeiro algumas técnicas, algumas medidas que eu posso fazer, às vezes de maneira até simples, e mostrar para sócios, para fornecedores, para quem quer que seja, que o nosso negócio é viável e que eles podem estar investindo. E essas ferramentas valem para nós também, para a gente analisar a capacidade de retorno do investimento realizado. Primeira ferramenta ou a primeira métrica que eu posso estar utilizando é o retorno de investimento ou payback time. A técnica do prazo de retorno de investimento ou payback time mede o tempo que se demora para recuperar o montante do investimento de capital. Normalmente isso é feito com base em meses, né? Então, você vai ter um retorno de N meses, né? Então, isso é uma métrica interessante. Vamos dar uma olhadinha em outra. Técnica de fluxo de caixa descontado. Essas técnicas, porque não é uma só, comparam o valor presente dos futuros fluxos de caixas com o desembolso inicial de investimento, né? Então, eu começo a analisar o fluxo de caixa com o desembolso que eu fiz em termos de investimento. Vamos dar uma olhadinha em mais um. O valor presente líquido. A VPL de um projeto faz uma estimativa do valor de hoje para os seus futuros fluxos de reais que serão gerados pelo projeto e deduz o montante do investimento feito, ou seja, descontam-se os futuros fluxos de caixas após o imposto de volta ao seu valor presente. Então, eu faço uma projeção lá na frente do fluxo de caixa que eu vou tendo e desconto o que eu investi, de uma maneira muito simples também. Aí a gente tem a TIR, que é a taxa interna de retorno, que para calcular a gente deve descobrir a taxa de desconto que fornece um valor presente líquido igual a zero. Nessa taxa, o valor presente dos fluxos futuros de caixa é exatamente igual ao investimento realizado. Então, o que a gente tem? Se a gente conseguir fazer cada uma dessas análises, a gente vai conseguir, sim, ter um cenário de retorno no investimento. Aí você deve ter perguntando ou se questionando, isso é extremamente complicado. Não, na realidade ele não é tão complicado assim, né? Então, hoje a gente tem fórmulas padrão. Basicamente, tudo que a gente está falando aqui, se você tiver uma HP, uma calculadora financeira, você vai conseguir estar fazendo e estar achando isso. Tá? É importante, se você quer se aprofundar nisso, você buscar um livro específico de análise de investimentos que ele vai estar te posicionando isso e você vai conseguir fazer sem sombra de dúvida. Ok? Bons estudos!